bem-vindos ao segundo culto desse domingo. Quantos estão felizes por estarmos aqui na casa de Deus? Levante sua mão direita para o céu. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio. Estar na tua casa não é obrigação, não é peso, é privilégio, Pai. Muito obrigado pela tua obra de salvação, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado pela liberdade, pela saúde que temos, Pai, de poder ouvir, nos movimentar, aplaudir, celebrar o teu nome nessa manhã. Abra o nosso coração, nós te pedimos, Pai. Quebra toda limitação, quebra nessa manhã toda distração, seja ela de ordem física, espiritual, toda distração. Que corpo, alma e espírito estejam agora atentos à tua palavra, Pai. Que esse momento seja um dos melhores momentos do nosso dia. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome forte de Jesus. Amém, amém e amém. Fique de pé comigo, abra comigo sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 7. Mais uma vez, alegria e privilégio recebê-los todos nesse lugar. Nós estamos numa jornada estudando a Bíblia toda de forma sistemática. Tem aí um slide do ano passado, de tudo que nós estudamos no ano passado, só para relembrar você da trajetória que nós tivemos, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Nós estudamos Isaías. Note que existe um revezamento, tá? É importante que você note isso a cada revista entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Segunda coisa que eu queria que você notasse comigo é que nós estamos estudando a Bíblia de ordem cronológica, do jeito que está no sumário da Bíblia. Não quer dizer que a história se deu desse jeito, mas se você abrir o sumário, você vai perceber que do jeitinho que está na Bíblia, nós estamos estudando. Então, olhando para o Antigo Testamento, nós estudamos o livro de Isaías, ano passado. Estudamos o livro de Jeremias, e Jeremias tem aqui dois compêndios, o livro que fala da visão, do trabalho profético dele, e duas canções que ele também compôs depois em relação ao exílio que aconteceu. Esse ano nós vamos continuar essa história. Estamos estudando agora o livro de Ezequiel. Você vai ver aí agora o currículo que está proposto para o ano de 2026. Muito obrigado. O livro de Ezequiel, que é um livro grande, volumoso, que raramente se estuda de forma sistemática dessa forma. E quando for depois do mês de junho, ou julho para frente, nós vamos estudar o livro de Daniel. É importante que você note isso, porque esses três livros, eles têm uma conexão muito interessante. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Sobre Ezequiel, o livro de Ezequiel é um livro que pouca gente conhece. Eu cresci na igreja, nasci na igreja e nunca tive, eu repito, eu nunca tive a oportunidade de estudar esse livro de forma sistemática, como nós estamos estudando aqui domingo de manhã. A gente às vezes estuda ele na escola dominical, em 3 aulas, a gente faz um panorama do livro. Agora dessa forma é a primeira vez e é um livro extraordinário. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 7, vai aparecer aí na sua tela. Deixa eu pedir a Boas Novas para vir aqui comigo rapidinho, o câmera da Boas Novas, só lembrando você da trajetória. Eu não sei se a gente consegue aqui colocar na própria Bíblia. Nós abrimos o livro falando sobre a visão que Ezequiel teve. No capítulo 1, a visão dos 4 querubins. E essa visão, ela é simbólica por quê? Porque Ezequiel está no exílio. E agora a presença de Deus e a glória de Deus fala com Ezequiel fora de Jerusalém. O que Deus está dizendo? Não importa onde, não importa a circunstância, não importa o que você esteja passando, sempre há uma palavra e uma revelação de Deus onde você estiver. Capítulo 2, nós aprendemos um pouco sobre quem era Ezequiel, sobre a idade de Ezequiel, o chamado da vida de Ezequiel. E nós vimos que Ezequiel, ele foi formado para ser um sacerdote no templo, filho de Buzi. Nós aprendemos a história ali entre 25 e 30 anos de idade. Agora nós vamos entrar num outro compêndio, numa outra parte que talvez seja a parte mais escura, mais difícil, mais dolorosa do livro de Ezequiel, que é a queda de Judá e a queda de Jerusalém. Note que se você olhar do capítulo 4 para frente, nós vamos falar só do capítulo 7, eu tenho 35 minutos para falar sobre isso, mas note que do capítulo 4 até o capítulo 7 nós temos essa história. O cerco simbólico que acontece a Jerusalém, tá bom? E aí nós temos agora a violência, Deus denunciando a idolatria, que foi uma das causas, capítulo 6, pela qual Deus teve que entrar com julgamento junto àquele povo. E o capítulo 7, o título é muito sugestivo: o fim vem
o fim vem. E nós vamos agora falar justamente desse momento, da queda e do julgamento de Deus sobre Jerusalém, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então, qual é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é Ezequiel capítulo 7, o fim vem sobre Jerusalém e sobre Israel. Nós vamos daqui a pouco diferenciar o julgamento sobre Judá e sobre Israel, mas a linguagem que está aqui é sobre Israel. Nosso texto áureo se encontra em Ezequiel, capítulo de número 7, versículo de número 6. E eu vou pedir que você leia comigo bem forte, em uma só voz. 1, 2, 3. Que palavra, hein? Deus está dizendo, finalmente, depois de muito tempo, haverá o fim. Chegou o fim, ele se despertou contra você. Nossa verdade prática hoje, ela fala exatamente sobre isso. E a verdade prática diz, o juízo de Deus é certo e justo. O pecado traz consequências, mas o arrependimento ainda é a esperança para os que se voltam ao Senhor. Note que nós vamos entrar aqui num período onde Deus prega, onde Deus fala, onde Deus estende o arrependimento, mas aqui vai se cruzar a linha do arrependimento, é aquele momento onde não se pode mais voltar atrás. E nós vamos olhar hoje 3 pontos, e eu vou seguir hoje a ordem da revista. Não é um capítulo fácil, então eu quero pedir que você aguente, me acompanhe nele, mas nós vamos falar sobre a chegada do fim, ou seja, sobre como a palavra de Deus foi lançada sobre isso, e você vê pelos textos que Deus é categórico. Deus vai falar a Ezequiel, e ele diz, chegou, acabou, não há mais como adiar. Nós vamos ver o caos religioso, social e econômico que vai se debater sobre Judá. O que Deus está falando aqui? Tudo da vida de vocês vai se desorganizar. Haverão 70 anos de tratamento de caos, e nós vamos rapidinho olhar e pontuar cada um deles. E claro, a angústia do povo e dos líderes também, que agora entrará no exílio. Nossa leitura hoje, vamos ler o capítulo todo. Então abra comigo Ezequiel capítulo 7, versículo 1 ao 27. Eu vou ler o primeiro, você lê o segundo, nós vamos revezar o capítulo todo. Se você já tem aberto aí Ezequiel capítulo 7, dê um glória a Deus bem forte para me ouvir. Veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo: Ezequiel 7,3. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos. E farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Saberei que eu, o Senhor, é que firo. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida, nem com a sua própria iniquidade. Fora está a espada, dentro a peste e a fome.
O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Todas as mãos se tornarão débeis e todos os joelhos em água. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi tropeço para cair em iniquidade. Portanto, eu fiz isso para que lhes fosse por sujeira, e os entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e os perversos da terra por despojo. Eles o profanarão. Faze cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade cheia de violência. Vem a destruição, eles buscarão paz, mas não há paz alguma. O rei se lamentará, o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo na terra tremerá de medo. Segundo o seu caminho lhes farei, e com seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Vamos lá. Nós estamos aqui distante de um dos textos mais difíceis da Bíblia. Um dos textos mais diretos, mais dolorosos que nós temos por toda a palavra. Um texto que, quando a gente lê ele, note que você não encontra uma frase sequer de ânimo. Pode dar uma olhadinha. Abra sua Bíblia aí, se você quiser fazer um panorama. Não há uma palavra da parte de Deus. E note que logo no início, Deus fala para Ezequiel. Então aqui não tem nada do que Ezequiel está falando. Não há ânimo, não há aplauso, não há reconhecimento. O que há aqui? Há julgamento, dor, choro, derramamento de sangue. E isso é tão verdade que, conforme a gente foi lendo aqui o texto, eu percebi que a moral de vocês abaixou, né? A gente começou forte e a gente vai vendo, né, Deus proferindo julgamento sobre o povo. E realmente é um texto complicado, mas um texto necessário para que nós possamos cobrir toda a Bíblia e entender tudo aquilo que Deus diz. Antes de eu entrar essencialmente no capítulo 7, é importante a gente entender o porquê que nós estamos estudando a Bíblia toda em ordem e o porquê que nós estamos colocando esse capítulo aqui nesse texto, tá bom? Deixa eu pedir aqui, eu vou precisar de 5 voluntários para me ajudar aqui rapidamente. Deixa eu pedir aqui a pastora Denise, se puder vir, a pastora Anice Laura, se puderem me ajudar aqui em cima, por favor, rapidamente. E eu vou precisar de 3 homens, por favor, corram aqui 3 homens, 3 voluntários para me ajudar, só para me exemplificar para você. Temos aqui 2 mulheres, 3 homens. Um já está aqui, 2 está ali. Vão aplaudir nossos voluntários que aqui estão. Obrigado, tá bom? Vamos lá. Só para a gente entender um pouco a contemporaneidade desse texto e a cronologia, tá? Vem aqui, Denise. Denise vai ficar aqui atrás, em pé. A Denise vai representar Judá e Jerusalém, ok? Eles vão ficar aqui do lado. A irmã Nice Laura, e não tem nada a ver com a senhora, você é uma pessoa preciosa, vou até lhe dar um abraço, querido. A senhora vai representar o cativeiro na Babilônia, só para ficar visual, tá bom? Nós temos aqui 2 momentos no livro de Ezequiel e é importante que você entenda. E nós temos 2 públicos a quem essa carta ela é endereçada. Nós temos o público que se encontrava em Judá e em Jerusalém, a quem ele escreve aqui nesse texto. E nós temos o público que se encontrava no cativeiro. Porque nós temos aqui no livro de Ezequiel, um livro que foi escrito à nação num tempo de julgamento, onde eles foram levados cativos para a Babilônia. Quem é levado cativo, gente, não vai porque quer, não vai por livre e espontânea vontade, não vai porque acha bonito. Eles foram obrigados, eles foram invadidos por uma nação inimiga e pior do que isso,
não apenas foram invadidos, mas essa nação inimigo era o braço de Deus para julgar o povo. Se eles pudessem clamar a Deus em qualquer outra circunstância, pastor, clamar pelo quê? Clamar por graça, clamar por misericórdia, clamar por clemência, ok. Mas quando o próprio Deus usa o inimigo como vara para nos corrigir. Então essa é a situação que o povo de Israel se encontra, que o povo de Judá, se encontra nesse momento. Então nós temos aqui Judá, Jerusalém, nós temos o cativeiro na Babilônia. Nós temos aqui 3 nomes, eu vou pedir para vocês virarem um pouquinho mais aqui para frente, obrigado, tá bom? 3 profetas, tá bom? Esse aqui é o profeta Jeremias, e nós estudamos Jeremias agora na última. Esse aqui vai ser o nosso profeta Ezequiel, que está aqui. E esse aqui vai ser o nosso profeta Daniel, tá bom? E eu quero pedir um aplauso por esses 3 profetas preciosos da Bíblia que nós temos. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente lê a Bíblia, às vezes, e a gente não percebe como a Bíblia é perfeita, como ela se encaixa, como essas histórias se completam, como não existe brecha. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia toda de forma sistemática, para ter essa cosmovisão histórica, para entender como Deus trabalha ao longo dos tempos. Tanto o profeta Jeremias, como o profeta Ezequiel, como o profeta Daniel, os 3 foram contemporâneos. Os 3 viveram ao mesmo tempo. Note que no início nós temos exercendo o ministério profético pela questão do tempo. Nós estudamos isso somente Jeremias. Jeremias ele foi profeta por 50 anos. 50 anos. A Bíblia não diz isso, mas nós podemos deduzir pela contagem que quando Jeremias era profeta, tanto Ezequiel como Daniel eram talvez crianças ou adolescentes. Eles foram influenciados, eles ouviram, eles estavam debaixo dessa mensagem, dessa pregação, de tudo que nós estudamos aqui. Nós vamos olhar daqui para frente o que Jeremias escreveu. Então nós temos aqui Jeremias sendo profeta, nós temos Ezequiel, que foi preparado, pelo menos o plano dele era ser sacerdote. Nós vimos no capítulo 2, filho de Buzi, só podia ser sacerdote quem era do tronco de Arão, quem nascia de sacerdote. Então o caminho dele era ser sacerdote, Ezequiel. E nós temos Daniel, que é uma figura nova, que nós não sabemos o que está acontecendo com Daniel, porque Daniel vai aparecer só na Babilônia, fruto dessa mesma história e desse mesmo contexto, ok? Então nós temos os 3 vivendo em Judá, habitando naquele local, os 3 juntos. Acontece no meio do caminho que a Babilônia invade Judá, que é o que nós estamos estudando. Na primeira leva, a Bíblia diz que nós entendemos que Daniel foi levado para o cativeiro na Babilônia, ok? Então Daniel era um homem de conhecimentos, era um homem sábio, era um homem de ciência. Então a gente tem aqui Daniel no exílio, e nós temos aqui Ezequiel e Jeremias que estão em Judá, ok? Nós aprendemos na última aula também, e você pode ver no capítulo 2, que houve uma segunda incursão da Babilônia que levou 10.000 pessoas cativas. Dentre essas 10.000 pessoas, agora nós temos Ezequiel, que agora ele vai também para a Babilônia. Então note que nós temos aqui uma história acontecendo ao mesmo tempo. Fiquem aqui do lado para não taparem a pastora Anice Laura, por favor. Então nós temos aqui uma história que está acontecendo em 2 contextos. Note que daqui para frente, Jeremias, ele nunca pisou no exílio. Jeremias continuou, terminou o seu período profético em Jerusalém. Ele anunciou a queda, ele anunciou o que iria acontecer, ele profetizou aquilo que ia acontecer, mas ele não esteve no exílio. Daqui para frente a gente vai ver a história acontecer, por quê? Porque o ano todo nós vamos estudar Ezequiel e Daniel, e é importante que você entenda isso. Esses 2 profetas eram jovens. Se você pegar a sua Bíblia aí no capítulo 1, abra comigo aí Ezequiel, rapidinho, capítulo 1 na sua Bíblia. Eu quero olhar rapidamente com você. E você vai ver no capítulo 1 aí da sua Bíblia, é só seguir a ordem, tá bom? E você vai ver aí logo no início, aconteceu no 30º ano. Ele tinha 30 anos de idade quando isso aconteceu. Daniel a gente conhece também, a gente vai olhar, Daniel era um jovem. Então esses 2 aqui, eles estão na Babilônia, no exílio, e agora vão ser chamados para o cargo profético dentro de um período difícil e um período de julgamento. Deu para entender essa contemporaneidade aqui dos 3? Vou pedir um aplauso mais uma vez para os nossos voluntários e vou liberá-los para voltar para o lugar. Obrigado. Só para você entender rapidamente, tá bom? Um pouco de como essa história ela se encaixa. Por que isso é uma coisa importante? Por quê? Porque quando tanto Daniel como Ezequiel são levados para o cativeiro,
importante você entender isso. Jerusalém é invadida, mas Jerusalém não é derrubada. A cidade permanece. Embora os melhores e alguns pensadores e algumas pessoas como Daniel, como Ezequiel, tivessem sido levados cativos, a cidade permanecia de pé, invadida, porém de pé. O templo invadido, porém funcionando. E isso era uma nuvem no fim do túnel para o povo do exílio. E Jeremias denunciou isso. Por quê? Porque o povo pensava da seguinte maneira: é verdade, nós estamos em exílio. É verdade que nós estamos junto ao rio Quebar, na Babilônia. Mas ainda existe uma luzinha no fim do túnel. Qual é? O templo está de pé. Porque eles veneravam o templo, eles adoravam o templo. Lembra que Jeremias falava isso? Vocês estão aí bradando, o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Como se Deus se interessasse com o templo que é construído fisicamente e não se interessasse com o templo de carne e osso, que são os corações. Vocês fizeram do templo um amuleto e o povo pensava: bom, se a casa de Deus está aqui, se a morada dele está aqui, tu acha que Deus vai deixar essa nação ser invadida e a casa dele ser profanada? Então, enquanto o templo estivesse de pé em Jerusalém, ainda havia uma luz no fim do túnel. Porém, no capítulo 7, como havia sido proferido por Isaías, como havia sido dito por Jeremias, e agora revelado a Ezequiel, que estava no cativeiro, Ezequiel não viu nada disso. Nós temos esse relato, por quê? Porque junto ao rio Quebal, chamado de Ezequiel, Ezequiel capítulo 2, Deus agora revela para Ezequiel o que está acontecendo em Jerusalém, para que o povo que estava no cativeiro também acompanhasse toda essa história. Então nós temos agora essa história se desenvolvendo dessa forma, e desse ponto em diante, Jerusalém e o templo, eles são completamente destruídos. Estudar o livro de Ezequiel, gente, é importante por várias razões. Primeiro, para a gente descobrir, guardar no coração as razões desse julgamento. E claro, uma chamada ao arrependimento e à vigilância. Por quê? Porque muito do que a gente vê acontecer aqui, acontece nos dias de hoje. Muito do que nós vemos se revelar dentro da nação, claro que o contexto é diferente, o povo é diferente. Aqui nós estamos falando do povo do próprio Deus. Deus aqui abriu o mar vermelho, Deus cuidou desse povo, Deus proveu para esse povo, e esse povo se afasta de Deus. Deus dá todo o tempo necessário para que eles se arrependessem, para que eles ouvissem a voz de Deus. Eles não ouvem a voz de Deus, agora o julgamento chega. Mas tem um outro detalhe do livro de Ezequiel, e principalmente do livro de Daniel, é importante guardar. Por quê? Porque muito do que nós vimos, e nós vamos ler daqui para frente, do capítulo 7 para frente, do livro de Ezequiel, você vai perceber que até o capítulo 7, nós tratamos de coisas que já aconteceram, de coisas que estão na história, e não é só na narrativa da Bíblia não, a história comprova tudo isso. Essa movimentação, essa conquista, Babilônia, isso aqui você pode comprovar na própria história. A história corrobora com a Bíblia em tudo isso. Mas muito do que nós vamos ler até o capítulo 7 já aconteceu. Mas uma boa parte do que vamos ler daqui para frente ainda vai acontecer. Por quê? Porque o livro de Ezequiel tem várias revelações proféticas escatológicas dos últimos dias. A gente vai começar a ver que muito do que Deus fala da restauração de Jerusalém não diz respeito só à restauração de Jerusalém 70 anos depois. Jeremias fala sobre isso, Daniel fala sobre isso, foi a duração do exílio. O povo ficou 70 anos exilado na Babilônia, e muito do que Ezequiel e Daniel vão falar não diz respeito só à volta do cativeiro depois de 70 anos, mas diz respeito ao restabelecimento da nação de Israel, ao relógio, ao calendário profético escatológico dos últimos dias. Então estudar o livro de Ezequiel e Daniel, gente, para os dias de hoje é essencial. Nós vamos ver nos últimos capítulos algumas coisas que estão reservadas. A gente acha, Ezequiel 37, quando a gente vê a visão dos ossos secos, que aquilo diz respeito só a 70 anos depois, quando eles voltaram do cativeiro. Não. Em 1948 nós vimos novamente essa nação se juntar. Então há um conteúdo profético, escatológico, que daqui para frente nós vamos mergulhar um pouco nele e vamos aprender desse livro. O fato é, Ezequiel é um profeta que começa a escrever no exílio. Ele está na Babilônia, ele escreve para dois públicos. Tem um microfone aí, hoje eu vou fazer igual o pastor Samuel, vou pedir ajuda aí do pastor Mauro, se alguém puder correr aqui e levar um microfone para ele. Se tiver a minha canetinha aqui também e o meu roteiro, como é um capítulo
mais amarrado, eu vou precisar da ajuda. Vamos dar uma olhadinha então aqui no nosso roteiro, tá bom? A chegada do fim, palavra profética do Senhor. E eu vou ler esse primeiro. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo. Note que o versículo 1, se você tiver a sua Bíblia aí, Ezequiel, quem foi? Que palavra veio Ezequiel? Hein? Qual é a palavra aí? Ezequiel capítulo 7, versículo 1. Veio a palavra do Senhor. Note que aqui nós não temos, é importante que você entenda isso. Tudo isso que nós lemos no capítulo 7 não tem opinião de Ezequiel. Não tem sentimento de Ezequiel. Porque por mais que a gente leia um texto como esse, se eu escrevesse um texto como esse, eu ia carregar esse texto de emoção, de sentimento. É a minha nação, é o meu povo. Só que não tem aqui palavra de Ezequiel, não. O texto deixa claro que é uma palavra profética proferida pelo Senhor. O texto diz, veio ainda a palavra do Senhor a Ezequiel. Qual foi a sentença que Deus profere para Ezequiel? Versículo 2, e é importante que você mantenha na sua Bíblia. Vou pedir a mídia para me acompanhar aqui, por favor. Versículo 2 diz assim, ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel, haverá fim, o fim vem sobre todos os cantos da terra. Está aparecendo aqui, e pode deixar o texto aqui atrás. Deus está proferindo agora um juízo nacional sobre a nação de Israel. Deus está proferindo agora, quando a Bíblia fala aqui de um juízo dos quatro cantos da terra, não era o mundo todo conhecido daquele tempo, não. Era toda a nação e todo o povo conhecido de Deus que lá estava. Deus está dizendo, não vai haver um canto, não vai haver uma cidade, não vai haver um vilarejo, não vai haver, a gente vai descobrir uma mata, um monte, nada, lugar nenhum aonde o juízo e o tratamento de Deus não virá nesse momento. E ele está dizendo, filho do homem, assim diz o Senhor, acerca da terra de Israel, haverá fim. Finalmente Deus vai tratar todas essas questões. Quando a gente fala de Israel e de Judá, se você der uma olhadinha, nós estamos aqui, quando Ezequiel escreve, Ezequiel está se referindo só à nação de Judá. Nós tivemos a divisão dos reinos, as 10 tribos do norte, conhecidas como Israel, com a capital aonde? Quem lembra o nome da capital de Israel? Hein? Samaria, ok? Esse reino do norte já havia caído para a Síria, cerca de 150 anos antes. Nós estamos falando aqui de Judá, do sul, das 2 tribos do sul que tinham capital aonde? Jerusalém. Então Israel já tinha caído, já havia sido dominado. Quem persevera aqui no sul é Judá. E agora nós vamos ver a queda de Jerusalém que aconteceu no ano 558 a.C. E eles ficaram 70 anos. E é importante que a cidade cai e durante 70 anos esse povo permanece no exílio. E a palavra de Deus no versículo 2 é, haverá juízo sobre os 4 cantos, sobre todos os cantos da terra. O que eu aprendo aqui nesse texto? Escute, e é importante guardar isso no seu coração. Tudo na vida um dia termina e um dia passa. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, mas a alegria também passa. E o choro volta. E a alegria vai brilhar novamente, porque tudo na vida um dia termina e tudo na vida um dia passa. A dor passa, a aflição passa, a dificuldade passa, a enfermidade passa, chega a alegria, a celebração, chega o momento de aplaudir, de fazer festa, mas esse dia também passa. Quando nós olhamos aqui nesse texto, nós percebemos que esse período de afastamento, de apostasia, de idolatria, ele finalmente vai ter que passar sobre a nação de Israel. Por quê? Tudo passa. Às vezes a gente observa algumas coisas ao nosso redor e nós estamos assim, Senhor, é tanta impunidade, parece que as coisas não se resolvem, parece que as coisas não se avançam. É porque às vezes Deus está dando tempo para que haja o arrependimento, para que haja graça, mas se não houver graça, isso um dia também vai passar, porque Deus se levantará do seu trono e vai dizer, basta, vai acabar isso, e agora Deus está dizendo a essa nação. É uma mensagem dura. É uma mensagem direta que é proferida acerca desse povo. E o mal
predominou no meio daquele povo, a gente vê ao longo do Antigo Testamento alguns pequenos momentos e lugares de avivamento, aonde pessoas se arrependeram, aonde o nome do Senhor foi clamado, aonde houve algum tipo de arrependimento, mas logo depois voltava-se aquele momento de idolatria, e a média geral do que estava acontecendo aqui era algo extremamente negativo. Que práticas eram essas? Isaías denuncia, Jeremias anuncia, e agora Ezequiel, percebe o julgamento e o tratamento de Deus. O que Jeremias fala? Jeremias fala de idolatria, e nós estamos novamente falando do próprio povo de Deus. Jeremias fala de permissividade, de promiscuidade, de corrupção em todos os ambientes, ambiente nacional, ambiente social, ambiente religioso daquela época. Jeremias fala de abuso de pessoas mais fracas e vulneráveis, e quando eu falo abuso, é abuso de trabalho. A nação de Israel agora cresce, fica poderosa, fica grande, agora ela consegue conquistar outros que estão ao seu redor, e agora abusa dessa mão de obra, lembrando que essa nação era uma nação de quê? De escravos, que foram libertados do Egito. Então agora a gente tem vários fatores aqui que Deus está falando, e Ele usa os seus profetas, e não só isso, o contexto religioso e espiritual da nação também, porque Jeremias fala um pouco, antes de Ezequiel, da religião que se utilizava por proveito próprio, ou seja, ele questiona sacerdotes, profetas que usavam a religião em benefício próprio, mas ele também questiona pessoas que usavam a religião em seu próprio benefício. O que é isso? Pessoas que não queriam se santificar, não queriam se alinhar. Porque eu frequento a igreja, porque eu estou no templo do Senhor, porque eu vou um dia, eu não preciso ter o templo, a vida interior transformada por Deus. Então Jeremias passa 50 anos, e Jeremias, gente, ele faz algo extraordinário. Ele prega, ele modela, ele faz peça, ele vai para a porta do templo. É como se ele dissesse: não entendeu não? Eu vou escrever. Não entendeu desse jeito? Vou colocar de outra maneira. Isaías, que veio antes dele, fez tudo isso, porém o povo não ouve a voz de Deus. O chamado era: se arrependam, ainda dá tempo. Emendem o caminho, se aproximem de Deus, ainda dá tempo. Por mais que vocês estejam mergulhados na apostasia, mergulhados na idolatria, mergulhados em falsos moralismos, formalismos religiosos, se vocês clamarem a Deus, Deus é poderoso para restaurar, para perdoar, para mudar a história de vocês. Mas o povo não ouve. As pessoas não ouvem o clamor e a voz de Deus aqui nesse momento. Qual é o resultado? Ponto de número 2, está aí no nosso texto. O resultado é: o fim vem, e o fim é justo. Leia o versículo 3 para mim, por favor. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Olha aqui na tela: agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações, diz o texto. Escute, até esse momento havia possibilidade de arrependimento. Até esse momento a nação poderia clamar, pedir a Deus, se quebrantar perante Deus. Daqui para frente, o fim é definitivo. Lamentavelmente, é um texto difícil e pesado, não há mais como adiar isso aqui. E quando a gente olha para o caráter de Deus, por favor, não entenda o capítulo 7 como uma ilha isolada da Bíblia. A gente olha para Deus e amam pintar Deus como um Deus carrasco, como um Deus de julgamento, como um Deus que mata. Por quê? Porque o que vai acontecer agora é morte, destruição. Pessoas serão levadas, a nação será destruída, muita gente vai morrer. E a gente olha para a Bíblia, isola tudo que aconteceu e diz assim: esse é o caráter e a personalidade de Deus. É um Deus que ama julgar, tratar dessa forma. E a gente esquece da longanimidade, a gente esquece da clemência, a gente esquece da paciência, da graça de Deus, que é uma marca do Antigo Testamento. Escute, esse é o Deus do Antigo Testamento. É um Deus que manda um profeta, manda 2 profetas, deixa passar décadas. É um Deus que anuncia, um Deus que chama o coração do povo. Por quê? Porque o interesse de Deus não é ver isso acontecer. O interesse de Deus é o interesse da restauração, mas as pessoas não desejaram a restauração. Deus vai permitindo as coisas acontecerem para que haja arrependimento, mas uma vez cruzada essa linha,
não há mais a possibilidade de retorno. E um dos exemplos disso, e eu quero deixar só esse exemplo em razão do tempo, é a história de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 3, se puder colocar aqui na tela comigo. Novamente, os tempos de Noé não foram tempos fáceis, e a gente sabe disso. Deus ele teve que julgar a terra por causa disso. Mas até nos dias de Noé, novamente, nós estamos aqui tratando de um juízo nacional sobre Israel, sobre Judá. Mas no tempo de Noé, a gente tratou sobre um juízo que foi o quê? Mundial. Toda a terra teve que ser julgada. E o livro de Gênesis 6:3, Gênesis 6:3, olha só o que Deus diz. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem. Outra versão vai dizer, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Meu espírito não vai querer ficar discutindo, argumentando, convencendo o homem o tempo todo, porque é o que Deus está fazendo. Quando Deus chama Noé, é uma coisa tão louca, quando Deus chama Noé, porque Deus convoca Noé para uma missão que é impossível. Impossível do ponto de vista logístico, impossível do ponto de vista da arquitetura, da engenharia, impossível do ponto de vista da meteorologia no meio do deserto, fazer uma arca. Ele foi treinado aonde? Qual foi a escola que teve arca antes? Aonde ele aprendeu a construir? De onde ele tiraria os recursos para fazer isso? E Deus chama Noé para essa missão, para construir a arca. E o interessante é, o simples mandato de Deus já deveria ser um sinal para o povo, né? Imagine só, Noé anuncia a arca e o povo caçoando Noé. Imagine, naquela época não tinha internet, mas se tivesse internet, iam moer Noé, cancelar Noé até a morte. Esse cara é louco, esse cara é varrido. Como é que tem? Não chove aqui no meio desse deserto. E todo dia que a arca ia avançando, era uma pregação e um mandato de Deus de arrependimento para aquele povo. Imagine só, né? 120 anos aproximadamente para construir essa arca. No começo alguém diria assim, esse cara está maluco. Depois de 30 anos, disse assim, esse cara não está tão maluco assim, porque a construção está andando. Depois de 60 anos, a arca começa a subir, alguém poderia olhar, peraí, quem deu conhecimento? Quem foi que deu sabedoria para ele? Quem foi que ensinou? Como é que só Noé e a sua família conseguem fazer isso? Por quê? Porque só Noé e a família entraram na arca. Há quem diga que outras pessoas ajudaram, não. Só Noé e a sua família construíram aquela arca. E o tempo foi passando, as oportunidades. Note, Deus ficou 120 anos falando para o povo. Aí um dia com a arca pronta, gente, imagine só, as pessoas olhando, uma obra de engenharia que nunca havia visto, as pessoas olharam e não conectaram um ponto ao outro. Aí de repente, começa a chover, começa a pingar, e ninguém conecta um ponto ao outro. De repente a água começa a bater aqui no artelho, começa a bater no joelho, e ninguém conecta um ponto ao outro. Aí a família de Noé entra na arca. Até aí, gente, havia oportunidade de perdão, havia graça, havia misericórdia. Quem aqui entende o que eu estou falando? Dê um glória a Deus bem forte. É Deus falando, é Deus tentando anunciar, trazer o povo para si. Só que chega um momento, a Bíblia diz, que Noé entra na arca, a porta é fechada, mas quem é que sela a porta por fora? Deus sela a porta por fora. Até esse momento havia oportunidade de arrependimento. Desse ponto para frente, acabou. Acabou. Por quê? Porque o mesmo mandato de arrependimento que protege quem está dentro, é o mandato de arrependimento que julga quem está fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É sério demais. O amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então a gente percebe por toda a Bíblia, é claro que o capítulo 7 é um capítulo de julgamento, de morte, de dor, de luto, mas esse não é o caráter de Deus. Se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber Deus sempre anunciando, Deus sempre amando, Deus sempre trabalhando, mas chega o ponto em que Deus diz, meu espírito não vai mais contender. Passou do limite, eu fui até onde pude, não aceitaram, agora o julgamento vem, e esse julgamento que vem aqui, gente, ele é um julgamento definitivo, e a sentença é proferida, o fim é urgente. Versículos número 6, por favor. A fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Esse é o nosso texto áureo, e eu vou até pular, para a gente já pegar os próximos pontos, porque eu estou com 11 minutinhos para concluir, então quero correr um pouco. Vamos lá, o juízo do fim, e que juízo é esse, tá? A nação foi invadida,
a cidade foi saqueada, foi destruída, os muros foram derrubados, o templo foi profanado. O povo que fazia do templo um amuleto, não, o templo, tudo foi levado, tudo foi destruído. As piores coisas aconteceram dentro daquele local, e aquilo desencadeou um momento de julgamento. E o profeta agora vai falar, na verdade Deus vai falar através do profeta sobre caos religioso, sobre caos social e sobre caos econômico. Versículo 7, por favor. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. É chegado o dia de turbação e não de alegria sobre os montes. Montes aqui são simbólicos sobre locais de adoração e locais de gratidão a Deus. Até hoje se tem a cultura da oração no monte. Quem aqui gosta de orar no monte? Dê um glória a Deus aí bem forte, né? Vem da época da Bíblia. Por quê? Porque quando você vai a Israel até os dias de hoje, os locais mais privilegiados, e é uma terra muito acidentada, de muitos montes. Por exemplo, Jerusalém, ela está perto de vários montes, né? Você tem o Monte Sião, o Monte Moriá, são montes que estão ali ao redor. E os locais mais privilegiados são o cume do monte. Por exemplo, Elias enfrenta os profetas de Baal aonde? No Monte Carmelo. Por quê? Porque cume de monte era local de festa, de celebração. Era lá que se adorava a Deus. Era lá também que se prestava sacrifícios a outras divindades que não eram Deus. Porque a crença do povo era, se o monte está mais alto perto de Deus, então a minha oração vai chegar mais rápida, porque eu estou aqui em cima. Essa era a crença nua e crua das pessoas. E orar no monte é bom demais. Só que assim, você pode orar no monte ou no fundo do vale, Deus está lá do mesmo jeito, porque o que conta é a intenção do seu coração. Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas montes tinham uma significância fantástica. Quando terminava a colheita, o povo todo se unia em cima dos montes. E eles celebravam, faziam festa. As maiores celebrações eram nos montes. Os maiores sacrifícios de gratidão eram nos montes. O templo naquela época não era como o templo que nós temos hoje. O entendimento que muita gente tem é que o povo se unia, sentava em cadeiras no templo e celebrava como a gente. Não é assim que funcionava. O templo, as pessoas aprendiam na parte de fora, se uniam, mas não era tão grande assim. E dentro do templo nós tínhamos o lugar santo dos santos, o pórtico onde acontecia o sacrifício. Então qual era o local que havia para reuniões coletivas? Cume dos montes. Então Deus está dizendo aqui nesse momento que não adianta mais clamar no cume dos montes, não adianta mais pedir no cume dos montes, não vai haver mais alegria. Vem a tua sentença, ó habitantes da terra, vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria nos montes. Jeremias, e eu ministrei essa lição aqui, falou sobre isso. Ele falou, vai chegar um dia em que não vai adiantar cantar, não vai adiantar. Não vai adiantar varejar, vocês lembram disso? A oliveira para tirar o azeite dela, porque não vai mais cair. É uma época de julgamento, é uma época de dor. Deus estava anunciando, mas agora isso se torna realidade aqui nesse texto. Versículo de número 8, vai aparecer aqui atrás, por favor, e eu vou ler para você, preste atenção. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira sobre ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos. Diga comigo, segundo os teus caminhos. E porei sobre ti as tuas abominações. Note que essa aqui é a pior sentença que Deus pode proferir sobre um ser humano. Por quê? Porque como é que nós queremos ser julgados por Deus? Nós queremos ser julgados por Deus por aquilo que nós merecemos? Hein? Segundo os nossos caminhos? Segundo as nossas abominações? Se nós formos julgados por aquilo que nós merecemos, a nossa sentença é qual? É a morte. Porque o que nós merecemos é a morte. Nós nunca queremos ser julgados por Deus. Você pode ser a melhor pessoa, a pessoa mais piedosa, a pessoa que ande talvez mais perto daquilo que seria o ideal de Deus. Mesmo assim você é um pecador carente de graça e de misericórdia. Quando nós somos julgados, nós queremos ser julgados mediante graça, misericórdia e clemência do céu. Mas Deus está dizendo, mas hoje eu vou ter que julgar vocês, não mediante a minha misericórdia, mas agora mediante os seus caminhos e os atos de vocês. Note a diferença e a importância do arrependimento. Salmo 51, versículo 1, nós temos aqui Davi, tá bom? Davi não era um homem perfeito.
E a Bíblia não faz questão de esconder as imperfeições de Davi, de varrer para baixo do tapete o que Davi fez. Davi errou, e Davi errou feio. Davi cometeu erros gravíssimos, e a gente conhece a história de Davi. Qual é a diferença de Davi para outros personagens da Bíblia? Arrependimento. Davi reconheceu o seu erro, Davi se arrependeu, e Davi encontrou graça e misericórdia na presença do Senhor. É a grande lição. A grande lição. Salmo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo o quê? Segundo os meus erros. Segundo o meu adultério, segundo o meu assassinato, segundo os erros que eu cometi, que não foram poucos, e a Bíblia não esconde. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã. A benignidade do Senhor disponível, a misericórdia disponível para você mediante o arrependimento. Ele está dizendo: as tuas misericórdias, uma multidão que apagam todas as minhas transgressões. Mas Davi só recebe isso porque Davi peca, Davi erra, Davi fere o coração de Deus, mas Davi se arrepende ao longo do caminho, o que o povo decidiu aqui não fazer. Versículo 9, eu estou aqui na cronologia do texto. Os meus olhos não te pouparão, isso aqui é Deus dizendo, nem terei piedade, segundo os teus caminhos, novamente, segundo o que vocês fizeram, segundo a permissividade, segundo a idolatria, segundo o pecado, segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Agora olha o que diz essa última frase. Tem umas frases de Ezequiel que mexem. Saberei que eu, o Senhor, é que firo. A gente conhece Jeová Jirê, ele diz: eu sou o Deus que provê. Ele se manifesta como Jeová Rafá, o Deus que cura enfermidades. Jeová Shammah, o Deus sempre presente. Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Mas ele está dizendo aqui: hoje vocês vão conhecer o Senhor que fere. Deus tem a misericórdia. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus poderoso. Agora a graça e misericórdia para aqueles que se arrependem e confessam seus pecados na presença de Deus. Bíblia, palavra de Deus. Caos o que nós vimos aqui? Caos religioso que recai sobre essa nação. Os locais de culto, o cume do monte, não adianta. Eu anunciei, falei, se cruzou a linha. Segundo, colapso social, que é o próximo passo. Leia para mim, por favor, o versículo de número 11. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Bom, tenho aí 5 minutinhos, vou cumprir o meu tempo, tá? Ele está dizendo, o caos vai ser social. Todo dinheiro, toda ouro, toda prata, toda influência que vocês têm, não vai ser capaz de perdoar, não vai poder resolver. Chegou o momento de eu tratar com o meu povo. O próprio mal praticado por vocês agora vai voltar como vara, como correção. Aquilo que foi feito agora vai voltar e vai ser um instrumento para corrigir e para tratar o meu povo. Gente, Deus quando corrige, Deus não está corrigindo o povo porque Deus quer ver o sofrimento do povo. Não. Deus corrige aquele que Ele ama. Dura coisa é cair na mão de Deus, mas ao mesmo tempo, boa coisa é cair na correção de Deus, porque Deus corrige aquele que Ele ama. Quem tem pai sabe do que eu estou falando, quem tem filho sabe do que eu estou falando. Eu não tenho prazer de corrigir meus filhos, né? De vez em quando dá vontade de dar uma palmada, só de vez em quando. Mas eu não tenho prazer de corrigir os meus filhos. Mas eu corrijo, por quê? Porque eu amo. Eu amo a Sara, eu amo Samuel, eu amo o João. E porque eu amo, eu tenho que fazer o quê? Vocês sabem, né? Vocês estão rindo do quê aqui, vocês dois? Eu tenho que o quê? Eu tenho que corrigir. Então a gente olha para o texto, a gente vai perceber, é porque eu não tenho tempo aqui de falar o texto todo. É claro que o capítulo 7 é isso, eu vou pedir impiedade, eu não vou perdoar, não vou passar, mas mais para frente, ela no meio da Babilônia para dizer, eu estou corrigindo.
corrigindo vocês, mas eu vou cuidar de vocês. Tudo isso acontece antes de Jesus aparecer. Então a gente vai ver momentos de muita glória. E deixa eu dizer para você, a maior glória dessa nação não aconteceu há 2000 anos atrás, mas ainda vai acontecer com aquilo que Deus reservou e escreveu na Bíblia. Nós vamos estar lá presentes para assistir. Então a gente vê aqui o contexto de caos social, de caos religioso, último, colapso econômico. E eu vou concluir com esse último tempo, diz assim o versículo 13. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que ele viva. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ou seja, o que eu proferi, eu não vou anular. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Existe até hoje, no meio do povo árabe e do povo judeu, um senso de propriedade, de posse muito grande. Se você conhece um judeu, você vai perceber que um judeu nunca vende, ele só compra. Ele nunca vende, dificilmente. Embora seja alguém que comercia tal, ele sempre tem o quê? Porque desde o início, esse senso de propriedade é algo que está muito plantado no coração. Quando o povo recebeu a terra, quando eles ganharam a terra prometida, a terra foi distribuída, a Bíblia descreve isso muito bem, e foi dado o título a cada família naquela época. E essa é uma história linda da Bíblia, por quê? Porque cada terra tem uma família, tem um título. E essa pessoa, a Bíblia faz questão de fortalecer esse senso de propriedade. Ao ponto que se a pessoa passasse por algum tipo de dificuldade material, ela podia vender essa terra, é importante, a Bíblia diz isso, receber esse dinheiro para poder sanar as suas necessidades, mas essa pessoa tinha preferência de comprar de volta essa terra a qualquer momento, para defender o quê? A propriedade dessa terra. E se essa pessoa não pudesse resgatar essa terra depois de alguns anos, um primo, um amigo, um irmão, ele podia comprar essa terra e também a preferência, quando ele falecesse, a terra voltaria para essa pessoa. Por quê? Porque o desejo aqui é de proteger, é de ter isso. E até hoje, no povo árabe, no povo judeu, isso é muito prevalente. Quando você vai a Jerusalém, é muito engraçado, né? Tem uma rua, assim, no meio, que é uma rua de comércio árabe, eu já fui 2 vezes, e uma vez conversando com eles, a gente teve a oportunidade de conversar com um guia, eu entendi algo que eu nunca tinha visto, né? Porque eles têm um comércio, são assim, eu não sei, talvez milhares de lojas, vendendo artigos de tudo que é jeito, e eles ficam competindo um com o outro, gritando para vender aquela coisa toda, mas é literalmente uma competição, e que às vezes, quem já foi sabe, passa do limite um pouco, vai além, né? E aí você chega lá, brasileiro, né? Quando você chega, e eles literalmente te provocam. Por quê? Porque brasileiro não leva de primeiro. O americano leva de primeira. Aí o brasileiro começa a negociar. E eles gostam de negociar, só que até um certo ponto, né? Aí você negocia daqui, e fala, pô, mas o cara ali da frente vende mais barato. Aí você vai na frente dele para provocar ele lá na frente, conversa. Aí chega um momento que eles ficam tão chateados, eles viram, e eles falam vários idiomas. Ele fala assim, brasileiro liso, brasileiro não tem dinheiro, brasileiro, vai embora brasileiro, né? E às vezes ele chega assim e fala assim, eu não quero brasileiro aqui não, porque daqui a pouco é eu que estou dando dinheiro para brasileiro, vai. E aí eu fui conversar com um deles, e ele dizendo, é porque o senso de propriedade é tão grande que eles têm, porque eles entendem, eu posso passar por tudo, menos perder a propriedade, a terra da minha família. Eu tenho que ter recursos, por quê? Porque o dia mal vai vir, o dia da enfermidade vai vir. Deus me livre de ter que perder a posse e a propriedade da minha família. O que o texto está dizendo aqui é que tudo isso iria terminar, por quê? Porque esse povo seria levado para a Babilônia. Quem vende não ia tornar a possuir aquilo que vendeu. Ou seja, tudo isso que a Bíblia estabeleceu, promessas, tudo aquilo que foi colocado, ia cair por terra. Por quê? Porque o momento agora era um momento de julgamento. Eu termino com isso. Impressionante. Claro que aqui nesse caso, a gente tem a nação vindo de um processo longo. Isaías, Jeremias, agora Ezequiel está no exílio. Mas já percebeu que às vezes a gente perde promessas de Deus por um piscar de olhos? É um erro, é uma decisão, é um pecado. Você passa a vida toda construindo uma reputação, construindo um legado, alguma coisa, mas às vezes
uma queda e uma falha botam tudo isso a perder. Deus te trouxe aqui hoje, sabe por quê? Porque Ele corrige aquele que Ele ama. Prazer de Deus nunca é ver choro, nunca é ver morte. O prazer de Deus é ver restauração e reconciliação, ao ponto de que Ele mandou o seu próprio Filho descer à terra na cruz do Calvário para nos reconciliar com Ele que estávamos perdidos. Nós estudamos um texto como esse como zelo, como temor, para aprender. E pior do que isso, a gente vê pessoas que às vezes erram, a nação que errou, nós erramos, mas há um erro que também não vai ser perdoado. O livro de Hebreus, ele fala sobre Jesus, ele fala assim: como negar tão grande graça e tão grande salvação? Como não reconhecer um presente tão poderoso, tão lindo como o presente da salvação? E mesmo assim, nós como humanidade, ouvimos falar sobre Jesus, vemos Jesus, conhecemos Jesus, mas mesmo assim, negamos Jesus, não recebemos Jesus. Vai chegar o dia, gente, em que não haverá mais a oportunidade de se receber Jesus. Está aberto. Imagine comigo, e eu não quero ser apelativo não, mas eu quero ser realista. Uma pessoa que passou pela terra, teve parentes, amigos, ouviu falar do Evangelho, ouviu falar de Jesus, faleceu, e agora não está no céu. Imagine essa pessoa pensando: quantas oportunidades eu tive de poder entregar minha vida para Jesus, perdi, passei a linha. Imagine o povo no cativeiro, lembrando de Jeremias pregando, lembrando da palavra, lembrando de quando ele colocou o jugo e todo mundo ridicularizou ele andando no meio da rua. Jeremias, o que é isso? É o que vai acontecer com vocês. Vai vir uma outra nação, vai colocar um jugo no pescoço de vocês, vai levar vocês para onde vocês não querem, vai obrigar vocês a serem escravos, a fazerem tijolos, porque vocês não se arrependeram. Imagine quantas vezes ele dizendo: rapaz, ele tinha verdade, era verdade, eu precisava ouvir. E quantas vezes nós ouvimos falar do Evangelho e nós falamos: eu não vou nem dar uma chance para Jesus me mostrar se o que Ele está dizendo é verdadeiro ou não na minha vida. Eu vou negar o Evangelho, eu vou negar Jesus. Vai chegar o dia, gente, vai chegar o dia em que o nome de Jesus não estará mais disponível. Mas hoje Ele está disponível para te perdoar, para te salvar, para te restaurar, para te redimir, para te passar por momentos de correção. Sim, é verdade, mas mesmo assim a palavra de Jesus é uma palavra de graça e uma palavra de misericórdia. Dobre a sua cabeça onde você está. Pai, nós acabamos de ler um dos textos mais difíceis e confrontativos da Bíblia. Um trecho onde não há uma palavra de ânimo, de encorajamento. E nós não estamos estudando só o capítulo 7, nós estudamos os livros anteriores, Pai. E nós vimos a Tua graça e a Tua misericórdia que te levou até esse momento de julgamento, Senhor. E nós vamos estudar daqui para frente, Senhor, a restauração que Tu tens para esse povo. E não só a restauração para eles, porque o que vamos ler diz respeito aos últimos tempos e à Tua igreja que está presente aqui nesse lugar. Eu quero te pedir que essa mensagem sirva de alerta. Sirva, Senhor, de motivo não de medo, mas de zelo no nosso coração, Senhor. Tu és um Deus de misericórdia, de graça. Tu não tens prazer quando alguém sofre, Pai, mas Tu és um Deus que tem alegria quando um pecador se arrepende. Um pecador se arrepende. Alguém que trabalhava o mal, arquitetava o mal, assim como Davi se arrepende, Pai. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E esse é o Teu desejo, Pai. Planta essa palavra no nosso coração. É o que nós te pedimos hoje e te agradecemos, no nome poderoso e forte de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um brado de glória a Deus ao nosso Pai. Transforma-me conforme
a mim.